Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais um domingo que nós podemos estar louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. E as músicas que nós vamos cantar hoje traz uma reflexão sobre a consequência desse Deus em nossa vida. Quando nós pedimos para que Ele reine em nossa vida, quando nós entendemos que Ele é o motivo da nossa existência, existem consequências muito positivas para a nossa sociedade. Vamos estar louvando, amém? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
fazes de mim o teu lar. De coração pra coração, faço dos meus dias oferta de amor. Meus olhos não te deixam permanece em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, Meu refúgio, em ti, toda esperança, em ti, meu destino, em ti, meu motivo, em ti. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, tua casa sou eu, teus pés. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, tua casa sou eu, teus pés. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. E como nós havíamos falado no início desse louvor, existe uma consequência quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E, de certa forma, é uma dádiva e é um prazer essa consequência, que é poder ser bênção, que é poder ser luz, que é poder ser sal no meio de todos que nós convivemos, no meio da nossa família. E nesse momento que nós temos passado, é muito importante nós termos esse nosso relacionamento muito enraizado com Deus, para que aos poucos, quando nós encontrarmos alguém que está precisando, desesperado nesse momento, nós, cristãos, nós, igreja, possamos ser referência e ajudar a quem precisa. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte.
Graça e paz, meus irmãos. Alegria, satisfação em estarmos mais uma vez em contato com os nossos irmãos, mesmo que seja aí à distância, pelos meios virtuais, com auxílio aí de nossos técnicos de som, de iluminação, mas o grande propósito nosso é, de alguma forma, podermos fazer melhor. Nesses dias, nós temos pregado aí várias mensagens, de alguma forma, umas atreladas às outras, a partir da conversão de Saulo, a partir das experiências que Paulo viveu, a partir do ministério do apóstolo Paulo. Trabalhamos a questão da conversão, trabalhamos a questão da introdução na comunidade local, trabalhamos a questão da vivência dos dons e talentos e da importância de sabermos que todos nós recebemos da parte de Deus talentos e que estes talentos, de alguma forma, devem ser usados para a construção do reino de Deus, para o ganha-pão nosso, para a edificação de nosso lar. E, na sequência, eu gostaria de lembrar de mais uma dessas parábolas que, de uma forma muito direta, estão atreladas àquilo que Jesus definiu como o reino dos céus, ou seja, o funcionamento, o modus operandi do reino dos céus. E eu introduzi, na última leitura, do capítulo 25 de Mateus, eu introduzi a leitura, e depois nós lemos a partir do verso 14. Mas hoje eu quero ler do 25, Mateus 25, eu quero ler a partir do verso 1, a parábola das 10 virgens ou das 10 donzelas, como está em algumas traduções. E mais uma vez Jesus contando uma parábola, contando parábolas, porque ele conta mais de uma nessa sequência, ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando-se. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, as donzelas nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, o objetivo, o centro desta parábola é nos despertar para uma vigilância, para estarmos preparados. E esse é o nosso tema, estarmos preparados. E quando se trata do reino dos céus, normalmente nós não nos sentimos preparados. Normalmente nós nos sentimos ainda muito incapazes de sermos merecedores do reino dos céus. E de fato, a Bíblia nos diz que nós somos carentes da glória de Deus, da presença da glória de Deus, mas graças a Cristo Jesus é que nós nos tornamos herdeiros das promessas, nós somos declarados salvos em Cristo Jesus. Portanto, não é uma questão de merecimento, até porque se fosse merecimento, nenhum de nós estaria preparado. Mas é uma questão de nós tomarmos posse, de nós crermos nas promessas das Escrituras Sagradas que nos declaram justos em Cristo Jesus. Portanto, todo aquele que em Cristo crer será salvo, diz as Escrituras. E aqui nós temos uma parábola que Jesus conta, não querendo dividir 50 por 50, ou seja, 50 salvos, 50 perdidos, mas de alguma forma o número 10 era um número altamente significativo na cultura judaica. Ele
ele pretende abranger a humanidade, era um número total, 10 mandamentos, 10 dedos numa mão, enfim, se nós formos olhar o número 10 tem todo esse significado da totalidade. E aqui Jesus conta a parábola destas moças, dessas donzelas, que participariam de uma festa de casamento. E como eu venho dizendo e costumo dizer, Jesus tinha um público que sabia muito bem daquilo que Jesus falava. As histórias que Jesus contava eram histórias conhecidíssimas desse povo. A plateia de Jesus era uma profunda conhecedora destas histórias, porque fazia parte da cultura local, da cultura judaica. E o casamento, num costume judaico, era um pouquinho diferente com o nosso. O nosso é a celebração da noiva, o aguardar a noiva, e a noiva se atrasa e faz parte de uma certa cultura. Mas numa cultura judaica, numa cultura semítica, o noivo era o centro. Portanto, a noiva se preparava junto com suas amigas, elas esperavam o noivo vir. E o noivo viria mais tarde. E elas então, cada uma delas carregava uma pequena lamparina, um pequeno lampião adequado para o ar livre, para o vento. E esse lampião, por ser pequeno, por ser delicado, ele tinha uma pequena carga de azeite e, portanto, cada uma delas precisaria levar uma garrafa com uma pendurada ao braço. E cada uma dessas garrafinhas de porcelana tinha lá uma certa quantia de azeite para a reposição. E isso era conhecido, esse era fato conhecido, portanto, todas elas tinham ciência desse fato. E aqui nós somos informados que essas 10 moças, elas são classificadas como que carregando lâmpadas. Portanto, entendemos pelas Escrituras Sagradas que o óleo é equivalente ao Espírito, o Espírito Santo. Então, estas 10 moças, elas tinham o Espírito do Senhor, elas eram pessoas, elas eram meninas, donzelas que haviam se convertido. Portanto, eram conhecedoras das questões do Evangelho, eram portadoras do Espírito Santo. E aqui, em demorando-se o noivo, elas adormecem, elas dormem, todas elas dormiram, todas elas. Mas lá por meia-noite, havendo o grito, olha, o noivo está vindo, olha, está aí o noivo, elas acordam repentinamente e percebem que as suas lâmpadas, uma parte delas, não trouxeram azeite, suas lâmpadas precisariam ser recarregadas e não havia arsenal, não havia depósito e elas se encontram numa situação muito delicada. Então, nós nos perguntamos, o que é que aconteceu com estas meninas? O que aconteceu com essas meninas? O que aconteceu com essas pessoas? Se nós as entendemos convertidas, se nós as entendemos portadoras do Espírito Santo, por que é que as suas lâmpadas estavam assim tão definhadas e por que elas não tinham um arsenal, um pequeno depósito para recarregar as suas lâmpadas? E certamente, meus queridos, se nós formos entender, se nós formos perceber, isso acontece na vida de muita gente que se converte a Cristo Jesus e tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E a Bíblia diz que quando nós cremos, nós somos selados no Espírito Santo. E alguns até têm dons ministeriais, outros têm dons espirituais, podem falar em línguas, podem ter dons de discernimento, de misericórdia, até de cura. Mas precisarão ou outros dons que são exemplificados nas Escrituras, que são definidos nas Escrituras, e o pesquisador Christian Schwartz, que é um grande pesquisador da questão dos dons, ele diz que os nossos dons, quando eles são colocados, os nossos dons, até os naturais, quando eles são colocados a serviço do Senhor, eles se tornam espirituais, portanto, inteiramente espirituais. E eu posso imaginar que essas meninas, elas, no decorrer da sua vida, personagens, indivíduos, não sei se viveram no Brasil, se viveram na Alemanha, ou estariam vivendo hoje em um outro país, mas pode ser a nossa realidade, da Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão, onde pessoas se convertem e experimentam Jesus, mas depois, no decorrer da caminhada, vão definhando no seu compromisso, e aí nós temos, para a próxima mensagem, nós queremos pregar a parábola que Jesus contou também referente aos solos, os tipos diferentes de solos. E aqui, meus queridos,
essas meninas de alguma forma se separaram, elas se apagaram e quando tiveram um encontro com o noivo, elas não estavam preparadas. E se olharmos para as Escrituras, você me diz, pastor, mas exatamente do que está falando as Escrituras? O noivo é Jesus. O noivo é Jesus. O noivo é Jesus e as bodas acontecerão quando Jesus retornar a esta terra. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E a pergunta é, quando o noivo virá? Nós não sabemos, meus queridos, nós não sabemos quando Jesus voltará, mas o arrebatamento da igreja será o primeiro da sucessão escatológica, ou seja, dos eventos finais. O arrebatamento será o primeiro dos grandes acontecimentos, onde as Escrituras Sagradas nos dizem, especialmente quando nós lemos lá o texto da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, Paulo deixa claro, olha, gente, não tem nenhum problema, quem já morreu ou quem está vivo, quando Jesus voltar, todos nós subiremos juntos. Ninguém perde nada, ninguém precede ninguém, ninguém vai antes de ninguém. Ou seja, quando Jesus retornar a esta terra para o grande arrebatamento da igreja, nós teremos a primeira ressurreição. Todos quantos morreram em Cristo, Paulo diz à igreja de Tessalônica, imediatamente, no mesmo instante, no tocar da trombeta de Deus, estarão ressuscitando e sendo arrebatados junto com os vivos em Cristo Jesus para o encontro de Jesus nas nuvens, para estarmos então definitivamente com Jesus. E aqui na terra haverá uma sucessão de eventos catastróficos após a ressurreição, a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Quando isso acontecerá? Nós não sabemos, meus queridos. Nós não sabemos. Nós não sabemos quando o noivo irá retornar. Assim como aquelas meninas não sabiam exatamente quando o noivo viria, se ele viria às 9 horas, 10 horas, 11 horas, ele veio à meia-noite. Então, ele se atrasou bastante para um costume judaico. Nós também não sabemos quando acontecerá. Nós não temos nenhum calendário e as Escrituras não nos permitem que nós o façamos, mas nós temos alguns sinais que as Escrituras descrevem como que sinais da iminente volta de Cristo, quando Cristo há de retornar à terra para buscar os seus. Todos quantos viveram em Cristo, todos quantos foram justificados em Cristo, terão a grande oportunidade de subir com Ele. E até hoje, meus queridos, se nós pensarmos também, nós não sabemos o dia do nosso encontro com Jesus, porque até hoje, a igreja de 2000 anos, todos os crentes foram se encontrar com Jesus individualmente, através da morte. Nós temos alguns que as Escrituras dizem que foram arrebatados, mas lá no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós veremos os irmãos indo se encontrar com Cristo através da morte, quando dormiram em Cristo e estarão indo encontrar-se com Cristo, estaremos indo nos encontrar com Cristo. Portanto, não é só uma questão de quando Jesus retornará para o evento final da igreja, mas é também a pergunta quando nós nos encontraremos com Cristo. Nós não sabemos, a nossa expectativa é que sempre nós possamos ficar mais tempo e vivermos toda a nossa vida em produção, em qualidade, em discernimento, enfim, que possamos viver. Mas nós não sabemos. Então, eu acho interessante o Dr. Shedd, ele tem um texto muito bonito que ele diz sobre isso, ele diz errôneo, ou seja, errado, tentar calcular uma data para a vinda de Cristo. É mais errôneo ainda negligenciar esses acontecimentos, deixando de nos preparar. A expectativa da vinda de Cristo transforma a vida cristã no sentido de comunicar-lhe mais urgência e vivacidade. Seria um erro aplicar essas palavras somente à hora da vinda de Cristo. A atitude vigilante sempre vale, sempre transforma a vida no mundo. Portanto, precisamos viver uma vida de vigilância, de permanência em Cristo, de renovação em Cristo, para que a nossa vida também tenha muito sentido, para que ela tenha vivacidade, para que ela tenha sentido, para que nós vivamos a nossa verdadeira fé em encontro com Cristo constante e permanente. Agora, a pergunta é, quantos estão vigilantes? Porque nós sempre iremos nos sentir pecadores. Nós sempre nos sentiremos sem merecimento. E de fato é assim, meus irmãos. Se dependesse dos méritos próprios, somos insuficientes, incapazes. Assim, a importância de Cristo em nós e do seu Espírito permaneça em nós
e nós nele. Por isso, meus irmãos, a fé, ela precisa ser vivida no nosso dia a dia, na prática, no envolvimento, na busca, na renovação. E haverá dias, meu querido, em que nós nos sentiremos os piores. E é então que precisamos chegar a Jesus. Haverá dias em que nós nos sentiremos fortes, em que nós nos sentiremos plenos, mas nem todos os dias assim serão. Então a importância, meu querido, de que mesmo em dias como esses, que nós estamos vivendo, de pandemia, de luta pelo mundo, de incertezas, que nós tenhamos uma certeza, que nós tenhamos a convicção clara de que eu vivo em Cristo e que Cristo vive em mim, de que aquele passo que um dia dei ao encontro de Cristo ainda é vivo, ainda é real, ainda é forte dentro da minha vida. E se não o for, eu farei de tudo para que essa minha fé seja renovada. Assim como aquelas virgens prudentes limparam o pavio de suas lâmpadas e recarregaram o azeite lá das suas lamparinas, para que a lâmpada novamente brilhasse, para que a lâmpada mais uma vez iluminasse. Assim precisamos e queremos que o Espírito de Deus sempre nos renove, para que a chama novamente esteja clareando, para que novamente em nós a luz de Cristo brilhe, através de nós brilhe, para que nós possamos viver a nossa vida de fé, seja em dias fáceis, seja em dias difíceis, seja em dia de saúde ou menos saúde, seja em dia de juventude ou de velhice, mas que nós vivamos com ardor esse tempo, encontrando todo o sentido nas nossas vidas. Então, meus irmãos, que a luz de Cristo nos renove e que Ele nos faça ter um desejo profundo de andar com Ele. E se assim não o for, então certamente haverá consertos que precisarão ser feitos para que assim possamos continuar. E a minha expectativa, meus irmãos, é que a palavra de Cristo vos renove e que nós sejamos renovados e que Ele nos visite nos seus cuidados, visite a nossa comunidade, visite a igreja brasileira. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por Tua palavra que sempre nos chama à vigilância, que sempre nos chama a estarmos preparados. Não que nós o possamos fazer por nós mesmos, mas obrigado porque o Senhor o faz em nós e através de nós. O Teu Espírito em nós, a Tua presença em nós, a nossa fé na obra já concluída, na obra de cruz, da qual, Senhor, nós nos apropriamos, da qual nós cremos, a qual chamamos para as nossas vidas, entendendo que só através do Senhor é que estaremos preparados quando o Senhor retornar a esta terra, ou quando o Senhor nos chamar individualmente para o nosso grande encontro com o Senhor. Então, Jesus, que a Tua paz, a Tua presença seja sobre o Teu povo, seja sobre a nossa igreja, onde cada um está, Jesus, e que nós possamos, no meio de todo esse tempo difícil, sairmos renovados e que a lâmpada brilhe e brilhe para a Tua glória e para a glória do Senhor. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém.